Bom, Cadu, então para começar é o seguinte, quando a gente fala turismo de base comunitária, o que é turismo de base comunitária? Bom, Rogério, é interessante, né? Você falou sobre essa questão da cidade de Bertioga ser inclusive uma estância turística, né? O que a gente tem que refletir é sobre o modelo de turismo que se desenvolveu aqui na cidade, né? Esse modelo ele é solidário, ou seja, né, ele desenvolve a solidariedade entre as pessoas, entre visitantes, entre trabalhadores e a comunidade que recebe, né? É uma questão a se pensar. Ele é sustentável, né? Ele é sustentável. Ele tem como premissa a conservação do ambiente natural, a distribuição de riquezas, né? E a valorização da história e da cultura local, né? Ele é ético, né? Ele tem ali como grande objetivo o desenvolvimento humano, antes de tudo, né? Porque quando a gente fala do turismo de mercado, esse turismo apropriado pelo capital, é um modelo que acaba gerando uma série de impactos negativos. Esses impactos são socializados, né? Inclusive alguns impactos econômicos negativos que são socializados entre a comunidade local e os lucros aferidos vão para alguns poucos empresários, né? Então, esse é o modelo de turismo que muitas vezes chega a ser devastador. Eu vou falar rapidamente, antes de entrar no turismo de base comunitária. Sim, à vontade. Em várias capitais do Nordeste, nós temos grandes operadoras do Sul e Sudeste. Operam pacotes lá, então vendem, né, o pacote, o viajante ele sai daqui, o turista ele sai do Sul e Sudeste, vai para uma capital do Nordeste, se hospeda num hotel, geralmente que são de grandes redes, muitas delas redes internacionais, ou seja, o dinheiro ele entra, vou dar um exemplo, na cidade de Natal, né? No entanto, ele não fica na cidade de Natal, né? Ele vai para as grandes redes hoteleiras e para os países onde elas estão sediadas, vão para as grandes operadoras, e o que fica na cidade é muito pouco, né? Então, o que a gente observa, esse modelo de turismo, ele gera uma precarização do trabalho, já a gente fala um pouco melhor sobre isso, gera uma grande informalidade, né? E essa informalidade também precarizada, e cria, na verdade, algumas ilhas, né, onde aqueles que estão fora dela ou seja, são marginais a esse sistema. Quando a gente tem, né, esse modelo que é replicado, ele gera grandes impactos negativos, seja ambientais, seja econômicos, seja sociais, seja culturais, né, inclusive acabam levando elevação dos níveis de criminalidade, de violência na região, entre outras coisas, né? O turismo de base comunitária, né, é um modelo de turismo, é uma forma de se fazer turismo, para ser bem sucinto, onde a comunidade é a grande protagonista, né? Então, por exemplo, nós temos diferentes bairros aqui na cidade com características que são únicas, né? Eu, junto com o Paulo Matos, inclusive, e por intermédio do SESC, antes desse processo da pandemia, a gente estava começando a desenvolver um projeto lá na região da SAOC, né? Em Vicente Carvalho 2. Tem alguns projetos que a gente já trabalhou aqui na cidade, por exemplo, um deles no Itaguá, abordando, valorizando a história, a cultura caiçara, distribuindo renda por intermédio ali da figura do seu Doca e de outras pessoas que se envolveram ali na região. Dona Noêmia, seu Baiano, né? Seu Hiroshi, e assim por diante. Gente, para quem não conhece, o Canto do Itaguá é uma região que fica mais ao norte do município, né? Depois ali do
do rio Itaguaré, isso, depois do rio Itaguaré, e tem aquela subidona da Petrobras, né? Tem ali aquela região, então tem o Canto do Itaguá. Espero que, se você não conheça ainda, um dia vá lá, porque vale muito a pena. É um local, um recanto bastante aprazível da cidade. Muito. Só desculpa interromper, Cadu. Muito, não, imagina. E um projeto que a gente atua desde 2005, que é com a terra indígena do Rio Silveiras, né? Então, o turismo de base comunitária, ele tem por objetivo, primeiro, né, colocar a comunidade como protagonista da atividade. Então, eu não tenho uma empresa de fora que protagonize, que afira a maior parte do lucro, e esse lucro saia da comunidade. Então, quando a gente fala em turismo de base comunitária, né, as riquezas geradas por essa atividade, elas devem se concentrar majoritariamente na comunidade e, claro, devem ser distribuídas na comunidade também. O turismo de base comunitária, ele deve valorizar a história e a cultura local, né? E essa valorização se dá a partir da valorização do encontro, porque o turismo, na verdade, é a arte do encontro, né? Então, quando a gente viaja, nós estamos indo ao encontro de um lugar, de pessoas que vivem nesse lugar, né? E quando eu não tenho, digamos, informações adequadas sobre o local para onde estou indo, eu corro o risco de cometer uma série de equívocos, de agir fora daquilo que é pré-estabelecido dentro da comunidade e acabo gerando, inclusive, uma relação conflituosa, né? Portanto, quando a gente fala em turismo de base comunitária, a gente deve pensar, e, na verdade, em turismo de modo geral, a gente deve pensar, antes de tudo, na valorização e no respeito à história e à cultura da comunidade, né? Um problema seríssimo que a gente vem convivendo aqui na nossa cidade, exatamente porque não há essa perspectiva, né, de um desenvolvimento mais adequado, de se usar o turismo, inclusive, como uma ferramenta de educação. Já já a gente fala sobre isso, né? Eu e o Hélio Hintz, a gente usa muito esse termo, né? A gente fala que tem de haver a intencionalidade pedagógica também no turismo. Nós temos, por exemplo, uma situação de desrespeito. Eu tenho visto aqui, sistematicamente, pessoas reclamando, né, de som altíssimo, né, de um vizinho que aluga casa. Eu mesmo tenho esse problema rotineiramente, né? Por quê? Porque não há o respeito aos moradores locais. E não há nenhum programa, o poder público não tem essa preocupação. Cria uma lei que raramente se aplica, né? Não se fiscaliza e raramente se aplica. Não se há programas concretos de educação para o turista, né? Como a exploração é simplesmente comercial, ou seja, se o turista, sei lá, gerar empregos, ou se ele simplesmente, ele ou ela deixar o seu dinheiro aqui, o objetivo do turismo está cumprido. Não! Exatamente. Exatamente. Por isso que é muito importante que a gente tenha a perspectiva que, quando se fala em turismo, né, a gente deve ver, não vamos desenvolver o turismo. Não, né? Não tem de se desenvolver o turismo. Tem de se utilizar o turismo como uma ferramenta de desenvolvimento sustentável, né, que distribua renda e que conserve o meio ambiente, que valorize a história e a cultura local. E, por consequência, aí sim vai existir a geração de empregos, a renda e tudo mais, né? Ela não é o objetivo fim, né? Como muitas vezes é visto, né? Como eu falei, se o turista veio, gastou, a diária do investimento dele foi suficiente para gerar um X de empregos e tal, tem gente que se dá isso por cumprido, né? E isso não partiu da própria comunidade, muitas vezes nem o dinheiro acaba nem ficando de fato em Bertioga, né? Enfim, né? Porque o que
que acontece? Acaba onerando tanto a nossa comunidade, a nossa cidade, que se colocar na ponta do lápis acaba tendo, inclusive, prejuízos no que tange investimento público nas diversas áreas do desenvolvimento da cidade. Fora isso, o estresse de você ser o vizinho de alguém barulhento, né? O estresse de você, às vezes, caminhar pela praia e tá toda suja, né? Por causa disso, né? Então, esses são coisas que muitas vezes eu vejo hoje enquanto candidato e lendo as propostas, né, eu vejo que a grande maioria não percebe, não se preocupa com isso, né? Ela quer simplesmente ver o lucro, né, né, deixar, vamos calcular, vamos ver se a taxa de turismo está no valor correto. Não é só a taxa, não é só o dinheiro entrando. Não. Porque às vezes, como você muito bem colocou, né, o dinheiro que entra, ele é inferior ao custo negativo que gera por conta dos impactos. Né? Uma coisa importante, Rogério, é que a gente não pode enxergar o turista como cliente de um destino. Né? O meio de hospedagem, tudo bem, até enxerga, olha, vou tratá-lo, né, da melhor forma, tal. Mas o turista, ele não é o cliente de um destino. Né? E a gente vê muito esse discurso aqui, inclusive em discussões nas redes sociais, né? Por conta de uma visão econômica, né, de mercado, que diz que o cliente sempre tem razão. Né? Quando você diz que o cliente sempre tem razão, você corrobora, né, com qualquer tipo de comportamento que ele tenha aqui na sua cidade. Então, ele não é cliente, ele é um visitante. Né? Para quem vive no lugar, né, aquela é a sua casa. Então, quando se visita um lugar, a gente tem que ter um respeito às regras do lugar, né, a cultura do lugar, a história e aquelas pessoas que eu acho que essa comparação, essa analogia que você traz é muito boa, né? As pessoas que vêm, chegam na cidade, têm que pensar que está entrando na casa. Exatamente. Né? Qual é o seu comportamento ao entrar numa casa de alguém que você está visitando, né? Talvez pela primeira vez, talvez não, mas enfim, você está entrando na casa de alguém. E como você se comporta nesse espaço, né? Que tipo de valores, que tipo de atitudes você tem que ter nesse espaço? Exatamente. Eu vou dar um exemplo que eu acho que até ilustra muito bem isso. Nós temos aqui, né, a Prainha Branca, que é uma comunidade, né, de origem caiçara, que apesar de estar localizada no Guarujá, né, ela está muito mais próxima da cidade de Bertioga, então a relação dos moradores com a cidade de Bertioga é muito grande. Sim, só dando uma geografia, para quem não conhece também a Praia Branca, espero que um dia conheçam, porque realmente é um local muito encantador. Ele fica no extremo, né, no extremo norte do município do Guarujá. O Guarujá é uma ilha, só que esse extremo tem um canal que divide com o centro comercial de Bertioga. Então ele é muito mais próximo do município de Bertioga no que tange a administração, a rotina diária dos moradores, né? Estudo, comércio e tudo mais. Então por isso que nós de Bertioga falamos com muita apropriação, inclusive, né, do espaço da Prainha Branca, porque tem muito grau de parentesco, inclusive de relações de afeto, de amizade, né? A Prainha Branca é assim, atravessou a balsa, você já está no início da Prainha Branca e vice-versa, tá bom? Desculpa só interromper, Cadu, porque não sei quem está assistindo, né? Não, mas eu tenho, bate-papo. Nossa. Então, a Prainha Branca, eu fiz um trabalho para o Sesc lá, que é o Guia para se Perder em Bertioga, e eu entrevistei moradores lá. E é muito interessante que uma das moradoras, né, a Claudenice, ela falou, olha, quando o turista entra na trilha, na verdade, ele está entrando no quintal da nossa casa. Porque, de fato, é o quintal da casa deles, ali. Né? Então, os terrenos, eles dão para a trilha ali. Né? E essas pessoas chegam lá, muitas vezes sem pedir permissão, né? Quer dizer, e principalmente não respeitando as regras locais. Levam lixo, deixam o lixo lá e eles têm um problema seríssimo de coleta, porque o lixo sai de lá de barco. Né? Se o mar vira, às vezes eles não conseguem tirar o lixo da semana, então concentra 15 dias. E isso gera uma série de problemas, inclusive de saúde pública,
ali dentro da comunidade, né? Então, assim, quando o turista ele não se preocupa, né, com, por exemplo, a conservação do meio ambiente, não se preocupa com respeito às comunidades, né, ele está gerando um impacto negativo, ele não está sendo solidário, ele não está sendo sustentável e muito menos ético, né? Então, assim, porque são 3 pontos que devem ser pensados como premissa para o comportamento do turista, né? Então, eu acho que é isso, né? Quando a gente traz esse conceito, né, e essa prática, né, essa praxis de turismo de base comunitária, gente, nós estamos falando o quê? De um modelo diferenciado do turismo convencional, digamos, né? E que começa desde o processo de se pensar em como praticar esse turismo, né? Que vai se refletir numa prática diferenciada do que temos regularmente, né? Então, acho que o pessoal tem que entender que a gente está pensando numa lógica que é diferente. Não é só no atrativo diferente, né? Tem gente, então se eu trocar o Hotel 5 Estrelas por um camping, eu tô falando... Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de uma lógica diferenciada. De você pensar em você, no aprendizado que você quer ter durante o seu turismo, o seu passeio, e no que vai ficar, e naquilo que está desenvolvendo na comunidade, na cidade, no local que você está visitando, né? No que a gente deixa para aquela comunidade, né? O que a gente inspira e como saímos inspirados desse espaço, né? E eu acho que é isso que as políticas públicas de turismo falham bastante, né? Elas não têm uma lógica de pensar nas pessoas e nas relações, nos encontros. Ela está pensando se é uma relação lucrativa ou não, né? Se ela vai, simplesmente gerar empregos ou não, se vai pagar salário ou não, né? E o turismo, ele está muito além disso, já no Brasil, inclusive, né? Quem defende você é o PT. Prato cheio, salário.